Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma aula de hidrologia para a turma Agronomia 181, né? E aí, né, algumas pessoas, né, se tiver algum problema com o link aí, que não receberam o link, às vezes conseguiu o link com um colega, manda para mim aqui no Zap essa informação que eu acrescento o nome de vocês à lista, né, da turma AGR 181. Porque eu usei a lista que o pessoal da coordenação me mandou, a lista com os alunos da AGR 181, e aí eu enviei, como sempre, né, o convite para essa lista, né, os alunos dessa lista. Então, assim, quem tiver algum problema, manda para mim o Zap, colocando o nome e o e-mail, né, para eu poder acrescentar ali na lista, né, colocando junto lá na turma AGR 181. Vocês estão me ouvindo? Meu áudio tá bom? O vídeo tá ok? Como é que tá aí? Tá bom, Cláudia. Pra ouvir, dá pra ver direitinho. Beleza, então. Muito obrigado, Isabela. Um abraço a todos aí, né? Estamos aí seguindo a disciplina. E eu vou aqui já compartilhando, né, com vocês a tela, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui de uma vez, para a gente poder iniciar, né? Vamos ver aqui, compartilhar. Vamos ver se vai compartilhar direitinho. Porque a internet ontem estava muito ruim. Ontem não, segunda, né? Segunda-feira, aqui em casa pelo menos estava muito ruim a internet. Mas vamos ver hoje se dá tudo certo, né? A aula da outra turma andou travando e tudo mais, mas vamos ver se vai dar tudo certo. Bom, então a tela já está compartilhada, né? Nós vamos aqui entrar, espero que vocês acompanhem, né? E também possam tirar as dúvidas que porventura aparecerem durante a aula, né? Vamos aproveitando esse momento, né, gente? Para poder esclarecer as dúvidas, né? Vamos deixar para depois, não, vamos usar o momento agora, né? E nós já temos aí algumas atividades avaliativas que foram solicitadas para vocês, né? Tem uma atividade, deixa eu ver aqui, deixa eu entrar aqui, né? Hidrologia, a primeira, essa turma aqui. Vou voltar aqui, cliquei errado aqui, peraí. Aqui, hidrologia, né? Bom, então nós temos aqui na semana número 7, né? Na semana número 7, nós temos aqui, nós falamos do polígono de Thyssen, né? Na semana passada, falamos dos polígonos de Thyssen, e nós falamos, né? Mostramos como que faz, como que são feitos os polígonos, né? Como que se calcula a precipitação média pelo polígono de Thyssen. E aqui eu já deixei disponibilizado para vocês a aula, né, que nós tivemos na semana passada, né? Tá aqui, ó, a videoaula, né? Vamos clicar aqui, ó. Você clica aqui, videoaula, aí vai lá pro YouTube, né? Vai lá pro YouTube e nós temos aqui, vamos ver se vai abrir aqui. Claudiano, Forma de cálculo, exemplo, no meio, nós vamos ver depois, na próxima. Pois não. na atividade desse polígono, qual método que é para usar? Porque na aula você dá um exemplo usando um programa e num dos PDFs que o senhor mandou usa um cálculo. Só que aí nesse cálculo também está um número muito estranho que eu fiquei super na dúvida de como que faz ele. Tá, eu vou voltar lá. Posso É um perguntar aí? PDF colorido. Aham. Porque ele pega o número lá de precipitação da área mais o tamanho da área, só que multiplicando os dois, para mim, deu 90 e pouquinho, seguindo o exemplo lá do PDF, só que no PDF tá dando 1.000 e tanto, da onde o moço tirou 1.000? Tá, eu vou voltar lá e eu vou esclarecer direitinho, sim. Quer ver? Deixa eu só ver Beleza, onde obrigada, está colega. parado aqui. Tá ok. Tá ok, Isabela. Vamos lá. Então, aqui é a aula, né?
Já já eu entro nessa dúvida da Isabela. A aula está aqui, ó, né? A aula da semana passada, dia 16, né? 16/9, já está lá no YouTube, já há quantos dias? Deixa eu ver aqui, 20, teve 20, até que teve uma quantidade razoável, né, de visualizações, 20 visualizações. Beleza. Vamos aproveitando, né? Quem não puder assistir a aula, aí no caso assiste depois, né? Entra no YouTube e assiste depois. Vamos aproveitar essas oportunidades aí, né? Vai haver algumas modificações aí no que diz respeito ao uso do Google Meet. Vocês devem estar sabendo, né? Deve ter recebido essa informação aí. Mas vamos ver até quando a gente vai poder usar esse Google Meet aí da forma como está sendo usado atualmente, né? Bom, vou voltar aqui então para a gente tirar a dúvida da Isabela, que deve ser dúvida de outras pessoas também. É o seguinte, eu coloquei aqui alguns arquivos, né? Tem alguns arquivos aqui explicando o polígono de Thyssen. Certo, Isabela? Então, eu tenho aqui como fazer os polígonos, né? Deixa eu ver se é esse aqui, se é esse arquivo. Esse arquivo aqui foi que eu expliquei, né? Exatamente esse, né? Eu expliquei aqui para vocês como é que traça a bissetriz, né? Esse exemplozinho aqui, ó, com 4 postos, né? Com 4 postos, nós vamos ter esse desenho e esses postos aqui desenhados. Eu expliquei para vocês como é que é feito esse desenho, né? Como que ele foi feito aqui. No caso de vocês, o exemplo, vamos ver onde está o exemplo que eu pedi para vocês fazerem aqui, né? Tem alguns exemplos aqui, outros, né? Deixa eu ver aqui. Precipitação média, polígono de Thyssen. Eu acho que esse que está colorido aqui que ela falou, né? Esse aqui... eu nem entrei nesse exemplo aqui, por quê? O que acontece? Eu não entrei nele, eu não expliquei esse exemplo aqui para vocês. Eu só deixei o arquivo aqui, né? Seria interessante até eu tirar esse arquivo daqui, mas tudo bem. O que vai acontecer? No caso de vocês, especificamente, o exemplo que vocês vão fazer e vão enviar, né, até o dia 2 de outubro, né? Vocês têm até o dia 2 de outubro, às 23h59 para enviar. Então, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para outra turma, né? Não vamos deixar para a última hora, não pode dar algum problema na internet, algum problema em alguma coisa, né? No que diz respeito à parte de computação, né? De informática aí, e aí vocês ficarem na mão, né? Então, vamos procurar evitar isso aí e mandar antes, né? Até mesmo porque pode surgir alguma dúvida, igual a Isabela teve aí, ó, e vocês têm tempo hábil, né, para tirar essas dúvidas. Então, vocês têm até o dia 2/10, à noite, para enviar. Vamos enviar antes, tá, gente? Envia antes. Não manda no dia 2, não. Manda antes. Bom, o exemplo é esse aqui, ó. 8ª semana, exercício de polígono de Thyssen. Então, vocês vão usar esse arquivo. Vamos entrar aqui. Você clica aqui, exercício Thyssen. Ele vai fazer o download. Aí você vem aqui, né? Um arquivo e você vai abrir o arquivo. Vamos abrir ele aqui. Vamos ver aqui, né? Você clica aqui, né? Vamos ver aqui. Olha lá, ó. É esse exemplo aí, Isabela. Ó, olha só. O que vocês vão fazer, no caso? Tem aqui, ó, cálculo de precipitação média pelo método de Thyssen. Ele fala assim, ó, a figura mostra a bacia hidrográfica do Ribeirão Vermelho e 10 postos pluviométricos instalados no interior e nas áreas adjacentes. Os totais anuais de chuva dos referidos postos estão apresentados na tabela abaixo. Então, ele tem aqui 10 postos, né? Nós temos aqui 10 postos pluviométricos com as suas precipitações, ó, respectivas. Por exemplo, P1, a precipitação do P1 é 703,2, certo? 703,2 do posto 1. O posto 2, a precipitação é 809 milímetros. Isso anual, né? O P3, 847,2. E aí vai, né? Até o posto 10, 871,4. Como que vocês vão fazer? Aí tem aqui o desenho, ó. Tem o desenho da bacia hidrográfica.
Tá aqui, ó, o divisor de águas, né? O divisor de águas aqui, ó, contornando, né? Ele contorna a bacia, divisor de águas. Aqui no meio tem os afluentes ou tributários, tá aqui, né? E aqui estão dispostos os postos. P1, P2, tá aqui, P3 tá aqui fora, P4, cadê? P4 tá aqui, P5, P6 está aqui, P7, P8, P9 e P10 está aqui fora. Então, o que vocês vão fazer? O que eu faria, né, no meu caso, se eu estivesse fazendo a disciplina? Eu faria o seguinte, eu pegaria, né, se eu não tiver scanner em casa, a maioria provavelmente não deve ter scanner, ou alguns não devem ter, faria o seguinte, eu pegaria uma folha, aquele papel manteiga, né? Aquele papel mais transparente, né? Mais fininho, né? É um papel fininho, não sei se chama papel manteiga ou papel... não lembro o nome, né? É um papel fininho, papel vegetal, né? Acho que é papel vegetal, não é isso? Papel vegetal que chama. Na papelaria você encontra isso. Chama papel vegetal. Papel vegetal. Ele vem naquelas folhas de caderno, quando a gente compra caderno de desenho, vem uma folha branca e ele por baixo, uma branca e ele por baixo. Isso, exatamente. Você pode usar aquela folha lá, aquela folha fininha lá, dá certinho. Então, você com o computador aberto, do jeito que eu estou aqui agora, eu colocaria, né, com cuidado, para poder não machucar, danificar a tela do computador. Exatamente, não danificar a tela do computador, exatamente. Aí eu coloco o papel aqui em cima da tela do computador e com uma lapiseira eu vou, de uma forma bem suave, eu vou fazendo um contorno do divisor de águas. Eu vou fazendo um contorno aqui, onde eu vou ter aqui, onde eu vou mostrando aqui, ó. O sinalzinho do mouse sumiu, né? Tá aqui, ó. Então eu vou fazendo esse contorno todinho aqui, ó. A cruzinha andando aqui, ó. Eu vou fazendo esse contorno aqui, ó. Com essa linha pontilhada, né? Vou fazendo esse contorno, faço o contorno direitinho. Contorno a área todinha aqui, bem suave, para não atrapalhar o computador, a tela do computador. Então eu faço esse contorno. Depois eu venho e marco os postos. Marco uma bolinha aqui no P1, põe lá P1. P6, está aqui fora. P2, P3, P4, e faço para todos assim. Aí eu tiro essa folha da tela do computador, põe em cima de uma mesa, coloco durex, né, uma fita adesiva nas margens dessa folha, para poder ela ficar fixada em cima da mesa, né? Se alguém quiser colocar numa prancheta, pode também. Eu colocaria assim em cima da mesa e colocaria fita adesiva ou durex. E aí sim eu vou fazer o traçado dos polígonos. A folha tem que estar bem firme em cima da mesa, né? Não pode mexer, porque senão dá errado, né? Vai atrapalhar o desenho. Depois que eu coloquei a folha sobre a mesa e fixei essa folha sobre a mesa, aí eu vou usar o quê? Eu vou usar o jogo de esquadros, né? Eu vou pegar os dois esquadros e a régua e vou fazer o desenho. Então, por exemplo, eu vou traçar aqui, ó, uma linha do P6, uma linha pontilhada, né? Pode ser pontilhada. Tradicionalmente mas se você quiser colocar uma linha contínua, pode também. Você coloca uma linha contínua, né? E coloca a mediatriz pontilhada. Ou então vice-versa. Depende de você. Vocês que vão escolher, né? Vão convencionar, né? O que vai ser feito. Ou linha contínua para ligar os postos e pontilhada para fazer a mediatriz, ou contínua para fazer a mediatriz e pontilhada para fazer a ligação entre os postos. Por exemplo, P6, P1, eu liguei aqui. Liguei. Aí, depois que eu liguei o P6, P1 com uma linha reta, usando aí uma régua ou um escalímetro, eu venho com o jogo de esquadros e traço a mediatriz do P6 para o P1. Né? P6 para o P1. Eu sugiro que vocês façam o seguinte, que vocês unam os postos primeiro. Vocês vão unir os postos primeiramente, né? Vão unir o P6, P1, P1, P3, P3, P9, P9, P10, e aí vai, né? Vocês vão unir esses postos. Depois que vocês unirem os postos, vocês vão traçar a mediatriz de cada um deles, entre cada um deles, tá? Esse é a letra A do desenho aqui, ó.
a letra A do exemplo, melhor dizendo, ó, traçar o polígono de Thyssen. Exatamente isso que a gente está fazendo. E traçar as mediatrizes depois que eu liguei os postos. Bom, a letra B, aí que vem a dúvida da Isabela aí, né? A letra B, indicar o procedimento de cálculo para determinar a média, a chuva média na bacia. No caso, eu acho que eu não falei com vocês, né, na aula passada. No caso de vocês, não tem como vocês calcularem o valor numérico da precipitação média. Por quê? Porque não tem como vocês calcularem as áreas, né? Não tem como vocês calcularem aquelas areazinhas que você obtém depois que fez a traçada, traçou os polígonos e disse, vai ter aquelas areazinhas. Não tem como você medir aquelas áreas. Vocês não têm aí um planímetro, por exemplo, né? Eu estou até vendo aqui, não tive tempo de olhar ainda, porque ontem eu precisei viajar, dei aula segunda, viajei ontem de manhã, voltei ontem à noite e estou dando aula para vocês agora. Então, eu só vou ter tempo de olhar isso hoje à tarde, né? Porque eu tenho aula agora de manhã até às 11. Então, hoje à tarde eu vou dar uma olhada nisso. Eu vou tentar ver se eu consigo comprar um planímetro. Eu não sei o preço, né? Eu vou olhar no Mercado Livre, que normalmente se encontra o preço mais em conta. Eu vou ver se eu consigo comprar um planímetro digital, porque aí ajuda, né? Porque essa aula, normalmente, essa aula de polígono de Thyssen, ela é dada numa sala de desenho, né? Quando é presencial, eu dou essa aula numa sala de desenho, porque lá tem quadros, tem escalímetro, tem a mesa para desenho, fica tudo mais fácil, né? Como a gente não pode se encontrar, então não tem jeito de fazer dessa forma. Então, o que vocês vão fazer? Depois que vocês traçaram os polígonos, vocês responderam a letra A aqui, ó. Vocês fizeram a letra A, traçar os polígonos de Thyssen. Está traçado. Beleza. Letra B. Aí ele até coloca o seguinte, indicar o procedimento de cálculo. Ele não pede assim, calcule a precipitação média. Ele não fala assim, calcula a chuva média. Por quê? Porque você não tem como calcular, você não tem como medir as areazinhas dos polígonos, as áreas de abrangência de cada polígono. Não tem como calcular. E não foi dado também nenhum valor. A gente sabe, né, por aquela equação, né, que mostrei na aula passada, que como que a gente calcula a precipitação média pelo polígono de Thyssen? Eu pego P1 vezes a área 1, a precipitação do posto 1 vezes a área do posto 1, mais precipitação do posto 2 vezes a área do posto 2, mais precipitação 3 vezes a área do posto 3, até chegar a área 10 vezes precipitação do posto 10. Tudo isso dividido pela área total da bacia. Dividido pela área total da bacia. É uma média ponderada. É uma média ponderada, né? Por que é ponderada? Porque eu estou levando em consideração a área de abrangência de cada posto. Né? Se fosse uma média aritmética, era só somar a precipitação de todos os postos, os 10 postos, né? É até fácil, né? É só vocês verem aqui, ó, se fosse, né, média aritmética, o método da média aritmética. Vocês somariam esses valores aqui, ó, esses 10 valores, somariam os 10 valores e dividiria por 10. Soma os 10 e divide por 10. Aí vai ter a precipitação média pela média aritmética. Média aritmética. Método da média aritmética. Como é que é o método dos polígonos de Thyssen? Eu tenho que fazer assim. Eu vou indicar, né? Então vai ficar, por exemplo, como vai ficar o procedimento? Indicar o procedimento de cálculo. Vai ser A1 vezes 703,2 mais A2 vezes 809 mais A3 vezes 847,2 mais A4 vezes 905,4 e aí vai até A10 vezes 871,4. Dividido pela área total. A área total da bacia, que é a área de toda essa folha aqui, né? Ó, a nossa famosa folha. Esse contorno do divisor de águas, o contorno, a área contornada pelo divisor de águas me dá a área total da bacia, né? Aqui, ó, o contorno do divisor de águas me dá a área total da bacia. Tá certo? Então, a letra B é só indicar.
Aqui a palavra, ó, indicar. Você só vai indicar como que calcula. Por quê? Quando eu coloco A1 vezes 703,2, eu estou falando o seguinte, ó, para você calcular numericamente esse somatório, você precisa ter a área, né? A1, A2, A3, A4, A5, até A10, né? Para isso, eu preciso de um planímetro, ou então jogar o desenho no AutoCAD ou no ArcGIS, né? Programas aí que fazem a medição de área de figuras de formato desconhecido, né? No AutoCAD faz, você joga lá, você digitaliza a imagem, joga no AutoCAD e ele faz, né? Ele faz ele dá para você lá a área tantos quilômetros quadrados, ele te dá esse valor, certo? Não precisa planimetrar, né? Eu vou tentar ver depois, como eu disse, se eu consigo adquirir um planímetro para fazer esse desenho, porque eu tenho, depois que vocês fizerem e entregar o desenho, que eu tenho o gabarito, eu já fiz esse exemplo aqui, eu já fiz, aí eu vou escanear, vou transformar em PDF ou em figura e vou disponibilizar para vocês o gabarito na página da disciplina, para ficar lá o desenho, né, como que ele foi feito, para vocês poderem comparar o desenho de vocês com o desenho que eu vou colocar para vocês lá. Tá certo? Então, é dessa forma que vocês vão proceder para esse exemplo aí. Não tem... Sim. Eu posso estar imprimindo esse PDF que você enviou para traçar os polígonos, em vez de tirar, tipo, da tela do computador, igual você falou, com papel manteiga? Olha, você pode. Agora, você pode imprimir, e aí o que você faz? Você pode imprimir. Escaneia depois para te enviar. Tipo assim, transformar em PDF e te enviar depois. Tipo assim, eu vou fazer caneta, no caso. Vou fazer uma caneta azul, por exemplo. Vou traçar o polígono. Isso. Olha, eu sugiro que você... É uma sugestão, tá? Aí cada um faz da forma que achar melhor. Eu sugiro que você faça que você trace os polígonos a lápis ou lapiseira. Por quê? Às vezes o desenho pode não fechar, e aí se você fez a caneta, aí você tem que fazer de novo, porque você vai ter que apagar a caneta com borracha, vai ficar borrado, né? Então, usa uma lapiseira, se quiser usar um lápis, né, para ficar uma linha mais forte, mais grossa, pode também, né? Então, faça com lápis. Aí, depois que você terminou de fazer com lápis, tiver tudo fechadinho, os polígonos todos desenhados, aí você vem, se quiser, evidentemente, né? Você pode passar a caneta em cima das linhas. Não há necessidade, mas pode fazer, né? Aí, depois que você terminou de fazer isso aí, você vai digitalizar o desenho que você fez e enviar para mim em PDF. Vai enviar para mim em PDF. Mais aquela fazer A1 mais tal, Isso. até somar tudo e dividir pelo total. Isso. Então, o cálculo basicamente é isso, né? Exatamente. Não precisa fazer outros cálculos. Não. São duas coisas que ele pede aqui. Ele pede para você mandar o desenho, a letra A, ó, mandar o desenho com os polígonos traçados, e depois indicar o procedimento de cálculo, como eu expliquei agora há pouco. A letra A e letra B. Então, você vai mandar para mim a letra A, que é os polígonos, e a letra B, que é a indicação de como calcula a precipitação média, a chuva média. Tá certo? Então, é basicamente isso aí, né? Aí, depois, vocês vão poder conferir, né? Como que como que vocês... comparar com o meu desenho, né? Eu acho que eu não coloquei aqui, não. Deixa eu ver se eu coloquei aqui na página da disciplina. A opção de enviar, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu coloquei só o desenho. Não, já coloquei. Já está aqui, ó. Já colocou. Já coloquei. Já está aqui, ó. Data de entrega, dia 6, né? Até o dia 6, até o dia 2 de outubro. Vocês têm ainda 9 dias e 16 horas para enviar, né? Como eu disse, não deixe para enviar no último dia, manda antes. Então, aqui ninguém mandou ainda, né? Claro, não tem problema, porque estou explicando agora. E aí, depois, vocês vão começar a fazer, vão surgir as dúvidas, vocês vão tirando as dúvidas comigo. Eu coloquei até um fórum aqui para ver se vocês querem esclarecer as dúvidas, né? E aí, vocês podem ir tirando as dúvidas comigo aí, né? Então, basicamente, é isso, né? Esse desenho aí que vocês vão enviar, né? Eu estou seguindo lá a programação do PPT da disciplina com os dias respectivos com as avaliações, né? Com as atividades avaliativas, melhor dizendo, né? Então, assim,
vocês têm essa possibilidade aí, né? De ir tirando as dúvidas e fazendo os exercícios. Bom, então, tá lá, né? Exercício polígono de Thyssen, fazer o exercício e entregar até o dia 2. Alguma dúvida ainda, gente, sobre essa questão? Alguém aí tem mais alguma dúvida? Isabela tirou a dúvida? Deu tudo certo aí? Deu para entender, sim. Obrigada, Cláudia. Tá ok. Mais alguém tem alguma dúvida, algum esclarecimento que queira tirar, alguma coisa? Não, né? Bom, então, vamos seguir aqui. Deixa eu só ver aqui a programação, né? Para a gente poder se guiar bem aqui. Nossa programação aqui, deixa eu ver aqui, Hidrologia, AGR 181. Oitava semana, tem uma atividade avaliativa, exatamente essa que eu estou passando para vocês agora. Aí na 9ª semana, que é a semana que vem, não tem atividade avaliativa. Na 10ª semana também não tem atividade avaliativa. Na 11ª tem uma, né? E depois tem a 15ª e a 16ª, que tem também, as últimas semanas, né? Então, essa semana tem essa atividade que eu passei, né? Expliquei agora. E as próximas 2 semanas não tem atividade avaliativa, certo? Bom, estamos aqui, então, na 8ª semana, de 21 a 25 de setembro, né? Nós estamos nessa semana aí agora. E, né, como eu disse, né, nós vamos ter umas alterações aí do uso do Google Meet, né? Então, vamos ver depois como vai ficar essa questão, né? A questão do Google Meet, o uso do Google Meet, essas restrições que vão existir aí, não sei a partir de que dia, né? Eu não me lembro, porque são tantos e-mails que a gente recebe que a gente fica até meio perdido, né? Por isso que eu Mas penso... como assim? Como vai assim? ter uma certificação, e deve ter algum colega colega de vocês aí que está assistindo a aula agora que deve saber melhor que eu, né? Vai ter um limite do número de alunos que pode participar da sala virtual e outras coisas mais que eu não me lembro aqui. Eu tenho que entrar no e-mail que eles enviaram para a gente e ler lá. Eles mandaram a situação atual e como vai ficar. Colocou um do lado do outro, né? Então, vai ter algumas restrições aí. Vocês procurem se informar aí com algum colega, alguma coisa assim, porque eu ainda não tive tempo de ler esse e-mail completamente, até mesmo devido ao excesso de e-mails que eles mandam, né? Tem muito e-mail aí. Então, eu acabei não lendo, né, com detalhes o que vai ter de alteração. Mas vai ter algumas alterações aí, vocês vão ficar sabendo, né? Algumas modificações aí que vão acontecer. Bom, me parece que tem um outro programa que pode ser utilizado gratuitamente, que tem o mesmo efeito do Google Meet, que vai poder ser utilizado também, né? Pelo menos eu estava conversando com uma aluna de nutrição, estava falando exatamente sobre isso aí, né? Bom, vamos lá então. Polígono de Thyssen está explicado. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer, né? Bom, nós estávamos falando de evapotranspiração, né? Nós estávamos falando de evapotranspiração. Eu vou seguir no assunto evapotranspiração, que é um assunto assim, mais amplo, né? mais longo, né? Mas antes disso, eu tenho aqui alguns exercícios, né, que eu vou passar para vocês posteriormente, que eu estou tentando ver como explicar para vocês esses exercícios aqui, porque eles exigem isso aqui eu teria que resolver com vocês se fosse presencialmente, seria no quadro, né? No quadro eu poderia resolver isso aqui. Eu vou ver se eu consigo fazer isso, mas eu teria que ter o quê? Eu teria que gravar uma aula, né? Eu penso assim, né? Eu teria que gravar uma aula, por exemplo, teria que arrumar uma pessoa para gravar para mim a aula, e eu fazendo o exercício no quadro, né?
na escola, por exemplo. Lá na sala 3, lá da silvicultura, tem um quadro lá, tem uma sala lá, né? Poderia fazer esses exercícios no quadro, alguém gravando, eu explicando e disponibilizar essa aula gravada para vocês. Eu vou ver se eu consigo fazer dessa forma. Ou então, né, eu tento fazer pelo Word aqui, né? Eu abro o Word e uso o Word como se ele fosse um quadro negro, né? Um quadro branco, né? Vamos falar assim. Eu usaria o Word para poder fazer esses exercícios. Então, são esses exercícios aqui, ó, que ajudam a fixar bem a questão da evapotranspiração. Tem aqui 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 exercícios. 10 exercícios, né? Então, eu não vou dar agora, porque ainda falta explicar algumas coisas, né? Mas, assim, a princípio, né, seria dessa forma. Eu vou ver se eu consigo, né? Eu creio que eu vou tentar, né, ver se uma pessoa pode filmar para mim com o meu celular, filma a aula, né? E aí eu disponibilizo depois o vídeo para vocês na internet, né? No Google, no YouTube, alguma coisa assim, né? Eu baixo o vídeo do celular para o computador e aí disponibilizo no YouTube para vocês. Vamos ver se vai dar, né? Se não der, eu faço de uma outra forma. Bom, vamos lá. Vou seguir aqui, né? Noções de evapotranspiração. É o que nós estávamos falando, né? Vamos abrir aqui. Noções de evapotranspiração. Eu estava exatamente aqui, onde terminou a aula na semana passada. Na quarta-feira passada, a aula terminou aqui, quer ver, ó? A aula terminou exatamente aqui no tanque classe A, né? Eu estava explicando o tanque classe A para vocês na aula passada, tá certo? Então, eu estava falando o seguinte, né, do tanque classe A, né? O que é o tanque classe A? O tanque classe A, ele é um método, ele é um recipiente, ele é um utensílio, ele é um equipamento, né, que é usado para medir a evaporação e estimar a evapotranspiração potencial de referência, né, do sistema. Então, ele é um método na área agronômica mais usado para estimar a evapotranspiração, tá? Então, assim, como eu disse, nós precisamos ter os valores de evapotranspiração, nós precisamos ter esses valores, nós precisamos, certo? Sem esses valores de evapotranspiração, nós não conseguimos calcular lâmina de irrigação, né? Quanto que tem que aplicar de água para a planta. Nós não conseguimos calcular tempo de irrigação, né? Para calcular o tempo de irrigação, você precisa da evapotranspiração, então, da cultura, né? Se você não tem evapotranspiração de referência, você não consegue calcular a evapotranspiração da cultura e não consegue ter o tempo de irrigação, que é importantíssimo, né? Por que eu estou aplicando água a 22 minutos? Eu liguei o sistema de irrigação e está aplicando água a 22 minutos. Porque eu calculei, cheguei no tempo de irrigação de 22 minutos. Um dos elementos que são necessários para o cálculo desse tempo de irrigação é exatamente a evapotranspiração da cultura. E para achar a evapotranspiração da cultura, normalmente se usa o tanque classe A. É um equipamento que eu mostrei para vocês aqui, ó. Ele tem essas dimensões aqui, ó. É padrão mundial, tá, gente? Ele foi desenvolvido por esse US Weather Bureau, né? É o Bureau de Clima dos Estados Unidos. Tem muito tempo, né? Isso aí tem muito tempo que foi criado esse tanque classe A aí, ó, com essas dimensões. Com essas dimensões aqui, ó. Ele tem 1,21 m aproximadamente, ou 1,22 m de diâmetro. 1,22 m de diâmetro. 10 polegadas, né, que dá 25,4 centímetros de altura. E eu vou colocar água dentro do tanque até chegar a 5 centímetros da borda do tanque. Ou seja, eu não vou lotar o tanque de água, não, né? Eu vou colocar água, quando tiver faltando 5 minutos, 5 centímetros para encher o tanque, eu paro de colocar água. E esse tanque, ele é feito de material metálico, é aço galvanizado, ou inox também, muito usado hoje, né? Ele é colocado em cima de um estrado de madeira, tem que ser de madeira,
a 15 centímetros do solo, ele é colocado, normalmente eles colocam areia, né, para poder assentar bem o estrado, e tem que ser nivelado. O estrado tem que estar nivelado, no sentido transversal e no sentido longitudinal. Transversal e longitudinal. Tem que ser nivelado. Eu não posso colocar o tanque torto. Ele não pode ficar torto em cima do estrado. Ele tem que ficar nivelado no sentido transversal e no sentido longitudinal. Eu coloco o nível de pedreiro no sentido transversal, nivelo. Coloco o mesmo nível no sentido longitudinal, nivelo. E aí, né, posso utilizar o tanque. E essa água que é colocada aqui tem que ser uma água limpa, tá, gente? Importante isso aí. Tem que ser uma água limpa, né? Essa água, quando ela começar a ficar turva, você tem que descartar essa água e colocar uma outra água. Por quê? Ela vai ficar turva porque, como ela está exposta à luz, né? Como essa água está exposta à luz, vai criando ali, vão desenvolvendo, melhor dizendo, algas, né? Algas vão desenvolvendo ali dentro, um limo, né? Um lodo vai formando dentro do tanque. Então, se você deixa uma água turva dentro do tanque, uma água suja, né? Ela vai turvando com o passar do tempo, isso influencia na evaporação da água. Então, você está incorrendo em erros. Ou seja, você tem que, então, colocar a água dentro do tanque, fazer as reposições necessárias. Quando a água estiver turva, você elimina, joga essa água toda fora, lava o tanque direitinho, com a bucha ali, num pano, tira aquele lodo que fica no fundo e volta com a água limpa. Tem que ter essa manutenção aí, tá? Então, ele recomenda o seguinte, eu coloco água até faltar 5 centímetros para encher. Aí vai evaporando, né? Se vai evaporando, vai baixando o nível da água. Então vai passando. Tava faltando 5 centímetros. Depois vai para 5 centímetros e meio, 6, por exemplo, né? 5,5, 6, 6,5, 7. A hora que chega no 7,5, ou seja, está faltando 7 centímetros e meio para encher o tanque, você volta, coloca a água de novo até faltar 5 de novo. E aí volta as medições, tá? Então ele sugere que não deixe oscilar muito, ou seja, você não deixa o tanque esvaziar muito, né? Porque ele vai esvaziando, a água vai evaporando do tanque, ele vai esvaziando. Você não pode deixar ele esvaziar muito, você deixa ele esvaziar só até chegar a 7,5 centímetros da borda. É o padrão mundial, no mundo inteiro se faz assim, tá? No mundo inteiro, quem utiliza o tanque classe A faz dessa forma. Então nós temos que seguir a recomendação inclusive a FAO, né? A FAO recomenda também essa metodologia, né? Que é a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, né? Da ONU, recomenda utilizar essa metodologia dessa forma que eu expliquei para vocês agora. E o tanque com essas dimensões. Então nós paramos aqui. Tanque classe A. Nós temos o tanque classe A também, para poder fazer a leitura do tanque classe A, deixa eu vir aqui, para fazer as leituras de evaporação do tanque classe A, você pode usar basicamente duas situações. Você pode usar duas metodologias, vamos falar assim. Se você não tem o chamado parafuso micrométrico, o parafuso micrométrico, se você comprou o tanque classe A, se você comprou, porque existem empresas aí, você pode encontrar na internet aí várias empresas, né, que vendem, né, o tanque classe A. Eles vendem o tanque, às vezes vende junto com o tanque, vem o anemômetro, né, porque o anemômetro vai dar para você a velocidade do vento, né, você precisa da informação velocidade do vento, e vende o parafuso micrométrico também. Esse parafuso micrométrico, ele é como se fosse uma régua, né? Uma régua graduada no formato de anzol, né? Tem o formato de anzol, né? Ele é de metal, ele é uma pecinha até um pouquinho pesada, né? Um metal maciço, né? Todo graduado, né? Todo graduado. E aí você vai fazer as leituras de oscilação de água dentro do tanque por esse parafuso micrométrico. Fica difícil explicar aqui detalhadamente como que é o mecanismo de funcionamento do parafuso micrométrico. Teria que estar presencial para ver isso, né? Bom, vocês podem olhar também, né? Tem vídeos, né, no YouTube sobre isso, né?
utilização do parafuso micrométrico no tanque classe A. Você pode encontrar. Eu vou ver se eu acho depois um vídeo no YouTube, um vídeo bem assim, de duração menor e mais assim, direto, né, na explicação, para colocar para vocês, para ajudar a entender, né? Bom, então tem o parafuso micrométrico. Se eu não comprei o tanque classe A, tem essa opção também, né? Eu posso mandar fazer o tanque classe A. Eu passo lá como chama a pessoa que trabalha com essa parte? Serralheiro, né? Eu passo para o serralheiro as medidas. Eu falo, o meu tanque é assim, ele tem tanto de altura, tanto de diâmetro, etc, etc, né? Aí o serralheiro vai fazer, né? Ele faz o tanque e você pode usar, sem problemas. Você fala, ó, você compra a chapa de aço galvanizado, o alumínio, e ele faz. Sem problema, você é tranquilo para o serralheiro fazer. É uma opção. Ou você compra o conjunto, né, o tanque classe A com parafuso e com anemômetro, ou você manda fazer o tanque. O que eu faria? Eu compraria o tanque, mesmo sendo um pouquinho mais caro, você tem o equipamento de melhor qualidade, né, com garantia, né, sem problemas. Então, esse tanque, né, ele vai durar muito tempo e tem uma aplicabilidade muito grande na área agronômica, gente, muito mesmo, sabe? Na área florestal, assim, não é tanto assim, porque você está trabalhando com cultivo de florestas, né? Mas na área agronômica, na área de cultivo aí de culturas anuais, hortaliças, é muito usado, estufas, né? Cultivo em estufa, né? Muito usado. No caso da estufa, especificamente, ou nas casas de vegetação, né, para usar um termo mais genérico, nas casas de vegetação, você usa o chamado mini tanque. O mini tanque. O que é um mini tanque? O mini tanque é um tanque que tem 60 centímetros de diâmetro. Ele tem as mesmas dimensões do tanque classe A, porém, ele tem um diâmetro de 60 centímetros, ou seja, a metade do diâmetro do tanque classe A. Por que será que eles fizeram isso? Exatamente para não perder espaço dentro da estufa. Imagina você colocar um tanque classe A de 1,20 m de diâmetro dentro da estufa, lá no meio da estufa. Aquela área é a área perdida, né? É uma área perdida. Você não pode cultivar em volta do tanque, exatamente em volta do tanque. Você vai perder uma determinada área ali, né? Então, o mini tanque é muito usado em casas de vegetação, em estufas, tá certo? Bom, então, o tanque classe A, aqui, ó, ele pode ser também, ó, você pode ter aqui um parafuso semelhante a isso aqui, ó, como se fosse aqui um cabo de guarda-chuva, né, ó, aqui dentro do tanque, né? Aqui ele é todo graduado e aí você vai ter a leitura dele, né? Isso aqui não é muito usado, não, tá? Esse tanque aqui, com esse gancho dessa forma, do jeito que está aqui. Depois eu vou ver se eu localizo o do parafuso micrométrico que a gente compra, né? Que a gente adquire aí. Bom, aqui está o seguinte, ó, uma situação, essa foto aqui é até meio emblemática, né? Por quê? É uma foto que, como eu não consegui localizar o autor desses slides, né? Eu tenho muitos anos que eu tenho essa apresentação aqui, ó. Deve ter uns 5 ou 6 anos que eu tenho essa apresentação. Quando eu consegui essa apresentação, eu não salvei o link, né? Onde estava essa apresentação e não tinha o nome de quem elaborou esses slides, né, gente? Esses slides não são meus, são slides que eu consegui na internet, né? Esses slides aí. Então, assim, não dá para saber com detalhes o porquê dessa foto aqui. Essa foto, ele tem o seguinte, vamos entender aqui, ó, tanque classe A, né? Tá falando aqui que a fonte é Sabesp, né? Ó, fonte Sabesp. Tudo bem, mas teria que ter mais informações. O que nós temos aqui nesse posto meteorológico? Nós temos aqui o tanque classe A, aqui, ó, tá aqui o tanque classe A instalado em cima de um estrado a 15 centímetros de altura, né? Nivelado. Tá? Aqui nós temos, no meio do tanque classe A, o que a gente chama de poço tranquilizador. O que é o poço tranquilizador? Aqui no desenho aqui também tem um poço tranquilizador. Aqui, ó. Aqui, ó, tem um poço aqui, ó.
aqui no meio, ó, onde a setinha está mostrando. Esse aqui é o poço tranquilizador. O poço tranquilizador, como o próprio nome indica, é um poço, né? Uma área do tanque onde a oscilação de água ela praticamente não existe. Por quê? Se eu tentar medir, eu esqueci de falar, se eu não usar o parafuso micrométrico, eu posso usar também uma régua, viu? Eu posso usar uma régua, não tem problema não. Eu posso medir, né? Eu vou lá, meço hoje de manhã. Amanhã cedo eu vou lá, meço de novo, eu vou saber a diferença entre hoje e amanhã. Aí eu vou ter a evaporação dessas 24 horas. Eu posso usar uma régua normal, né? Essas réguas que a gente compra em papelaria, ou o parafuso micrométrico. Os dois dão uma precisão boa, né? Se você não tem um parafuso e quer usar uma régua, não tem problema. Não tem problema não, pode usar, tá? A precisão não vai ser tão exata quanto o parafuso micrométrico, mas você vai ter uma precisão boa, uma boa precisão, tá? Bom, então, aqui, o poço tranquilizador, que é o que está aqui no meio aqui desse desenho, nessa foto, ele é o seguinte, imagina se você tenta medir o nível de água dentro do tanque com a régua, com o parafuso, a água dentro do tanque, ela não fica paradinha, ela fica, às vezes, forma determinadas umas ondinhas lá dentro, né? Fica difícil de você dizer exatamente onde está o nível da água, onde está o nível da água, está esbarrando na régua ou no parafuso. Então, para evitar essa oscilação, né, que eu posso ter dentro do tanque, eu tenho o poço tranquilizador, que é um cilindro colocado no centro ou um pouco na lateral do tanque, e dentro do poço tranquilizador não existe oscilação de água, a água fica paradinha, aí fica fácil de eu medir a altura da água dentro do tanque. Basicamente é isso, é para isso que existe o poço tranquilizador, tá certo? É para facilitar a leitura. Bom, aí essa foto tem aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui o tanque classe A, o estrado, né, direitinho. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui essas pazinhas, né? Essas conchinhas, melhor dizendo. Tem aqui essas conchinhas, ó. Essas conchinhas, elas são conchinhas do anemômetro. O anemômetro, como o próprio nome indica, anemo vem de vento, né? Metro, medida. Então, medição do vento. O anemômetro, ele me dá a velocidade do vento. Então, para calcular a evapotranspiração pelo método tanque classe A, eu preciso ter, basicamente, duas informações. A velocidade do vento e a umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar eu consigo com o higrômetro. O higrômetro ou então o psicrômetro. Isso aí tudo eu consigo comprar fácil pela internet, tá, gente? É muito fácil comprar isso aí. Eu posso comprar o higrômetro, né? O higrômetro, ou então tem um psicrômetro. O psicrômetro também me ajuda, através do psicrômetro, né? Dos dois, né? Do termômetro de massa, termômetro de bulbo seco e bulbo úmido, eu consigo calcular a umidade relativa do ar. Isso aí vocês devem ter visto lá em agrometeorologia, né? Alguma coisa assim. Como que mede como que calcula a umidade relativa do ar usando o termômetro de bulbo seco e bulbo úmido, né? Então, eu tenho que ter o anemômetro para medir a velocidade do vento, eu tenho que ter os valores de velocidade do vento, e aqui, ó, dentro dessa casinha que está aqui, do abrigo meteorológico, né, para ser mais técnico, né? Dentro do abrigo meteorológico, nós temos os termômetros, os psicrômetros estão instalados aqui dentro. Tá? Então, eu tenho aqui a leitura da velocidade do vento e a leitura da umidade relativa. Com essas duas informações, eu consigo calcular a evapotranspiração de referência, o ET0, né? Eu consigo calcular o ET0. Se eu calculo o ET0, eu consigo chegar na evapotranspiração da cultura, que é o que me interessa. Nós vamos fazer exercícios em cima disso, tá?
como que calcula a evapotranspiração de referência, como que calcula a evapotranspiração da cultura. Nós vamos fazer exercícios em cima disso aí. Bom, então essa é essa foto. O que tem de problema nessa foto, hein, gente? Vamos ver. Deixa eu pegar um cafezinho aqui, porque está na hora, né, gente? 8h25, vocês também devem estar tomando um cafezinho aí. O meu ficou meio ralo hoje, mas tá bom, né? Eu gosto de um café forte, mas de hoje ficou assim meio água de batata. Vai fazer o quê, né? Eu não errei, né? Nossa, o meu ficou forte demais e sem açúcar. É assim que é bom. Assim que é bom. O Pouco café tem que ser açúcar. forte. Errei a mão. O café para ressaca, né? Café forte. Esse café Eu tô na ressaca e pra tive que pedir ressaca. café forte. Esse levanta até defunto, cruz credo, tá fortíssimo. Eu vou tomar o meu de água de batata, porque tá 8h30, horário bom de tomar um café, né? Tá mais ou menos, fazer o quê, né? Tá ótimo. Vamos lá. Bom, essa foto aí é o seguinte, gente. O tanque classe A, recomenda-se, né? Eles recomendam você instalar o tanque classe A numa área descampada, tá? Uma área que não tem obstáculo. Por exemplo, você nunca vai instalar o tanque classe A próximo a uma árvore, né? Próximo a um prédio, próximo a qualquer obstáculo, né? Seja natural, seja artificial. Você não deve instalar o tanque classe A próximo a esses lugares. Então, nessa foto aí, ó, nós temos um problema lá. Nós temos aquele alambrado ali, ó. Esse alambrado com essa mureta aqui, ó, de bloco de concreto. Isso aqui pode influenciar, né? Se tem uma rajada de vento mais baixa aqui, ó, ela não vai chegar no tanque. Então, eu vou ter um valor subestimado, vou ter um valor errado medido lá no tanque. Então, o ideal é que o tanque fique numa área aberta, numa área sem nenhum tipo de obstáculo. É claro que você vai ter aqui, evidentemente, um abrigo meteorológico, o anemômetro, coisas do tipo, mas um prédio, uma árvore, nada disso, não pode ter, não. Porque a árvore vai funcionar como quebra-vento, então vai desviar o vento e vai dificultar, vai atrapalhar as leituras, né? Vai atrapalhar as leituras que você vai ter do tanque classe A. Então, veja bem a diferença dessa foto com essa foto aqui, ó. Olha só a diferença. Nessa foto aqui, vocês podem ver aí, ó. O tanque classe A está numa área descampada, ó. Não tem um prédio, não tem nada próximo. Está numa área aberta, né? Aí que você tem que colocar o tanque, né? Então, uma das coisas que a gente tem que observar na hora de instalar um posto meteorológico, um tanque classe A, por exemplo, áreas descampadas, áreas sem obstáculos naturais ou artificiais. É o que deve ser feito, você deve observar isso aí, né? Bom, outro método também para calcular, nós vamos voltar no tanque classe A, tá? Mas eu vou falar os evaporímetros, chamados evaporímetros, né? O tanque classe A é um evaporímetro, e o evaporímetro de Pichet é outro evaporímetro. O evaporímetro de Pichet, gente, ele é um quebra-galho, tá? Ele é um quebra-galho, o evaporímetro de Pichet. Também você encontra para comprar fácil na internet. Hoje você encontra tudo na internet, né? Que bom, né? Que bom. Coisa boa e, infelizmente, coisa ruim, né? Mas essa aí, no caso, é coisa boa, né? O evaporímetro de Pichet, ele é esse utensílio aqui, ó, que está à esquerda, ele parece uma pipeta, né? Ele parece uma pipeta. E deixa eu ver se tem como colocar F11 aqui. Tem. Me ensinaram, não sei se foi alguém de vocês que me ensinou a colocar F11, né? Ó, vamos lá. Olha só. Então, o evaporímetro de Pichet, ele tem essa estrutura aqui, ó. Ele é como se fosse uma pipeta de vidro, né? Ele é de vidro, todo graduado, né? E aqui embaixo onde a setinha está mostrando do mouse aqui, ó, tem um papelzinho de feltro de 3 centímetros de diâmetro. É um papelzinho que fica debaixo, ali na parte de baixo do evaporímetro. Então, eu coloco água dentro do evaporímetro, coloco o papel de feltro, coloco esse evaporímetro dentro do abrigo meteorológico. Com o passar do tempo, essa água vai evaporando pelo papel de feltro, e aí eu vou medindo as variações
de nível d'água dentro do evaporímetro. Ele é, como eu disse, um quebra-galho. Ele não deve ser usado no manejo da irrigação, por exemplo, né? Para quem mexe com manejo de irrigação, ou se você vai usar para estimar a evapotranspiração, que não seja para irrigação, não importa o objetivo, né? O importante é que você está estimando a evapotranspiração. Se você está usando o evaporímetro de Piché como um único instrumento, saiba que você vai ter um valor não muito confiável, tá? Ele não é muito preciso, não. Pelo contrário, ele é um meia-boca, né? Ele funciona assim como um elemento, diria até coadjuvante, né? Ele vai servir como um elemento auxiliar a um outro método, né? Então, o que o pessoal faz muito? O pessoal usa o tanque classe A como instrumento principal e usa o evaporímetro de Piché só para comparar os dois. O que evaporou pelo tanque e o que evaporou pelo evaporímetro de Piché. Compara os dois, só para ter um padrão de comparação. Só isso. Né? Só vai comparar os dois aí. Se você... Pode acontecer. Às vezes você foi contratado para trabalhar lá no interior do Amazonas. Chegou lá, não tem nada, só tem evaporímetro de Piché. Então, usa evaporímetro de Piché, né? Fazer o quê? Não tem outro, né? Não tem como comprar um tanque classe A nem nada, usa evaporímetro, tá? Evaporímetro de Piché. Então, ele fala, né, das dimensões do evaporímetro, lá. O evaporímetro de Piché é constituído por um tubo cilíndrico de vidro de aproximadamente 30 centímetros de comprimento e 1 centímetro de diâmetro, né? Fechado na parte superior e aberto na inferior. Então, aqui na superior você tem esse furo aqui para poder dependurar o evaporímetro dentro do abrigo meteorológico. Ele vai ficar pendurado pela parte aqui, ó, pela essa parte de cima aqui. E na parte inferior é aberto. A extremidade inferior é tampada depois do tubo estar cheio com água destilada, né? O ideal. Eu vou tampar com um disco, né, de feltro, papel de feltro, com 3 centímetros de diâmetro, que deve ser previamente molhado com água. Devo molhar primeiro o papel de feltro. Esse disco é fixo, depois com a mola. Tem uma mola aqui, essa mola aqui de baixo, aqui, ó. Esse ganchinho aqui é uma mola. Ele vai fixar o papel. A seguir, o tubo é preso por intermédio de uma argola a um gancho situado no interior do abrigo. Então, dentro do abrigo, você vai pendurar esse evaporímetro lá dentro para poder ter as medições diárias de evaporação. Então, se você já vai ter que ir todo dia mesmo, né? Aí no caso, é todo dia, viu, gente? A não ser que você tenha um período de entre-safra e você está usando o tanque classe A para manejo de irrigação. Vamos dizer que você tem um período de entre-safra. Aí você não tem cultura nenhuma ali. Aí você pode parar de fazer as leituras do tanque classe A. Mas se você sempre tem alguma cultura na área, você precisa fazer as leituras do tanque classe A todos os dias. Sábado, domingo, feriado, carnaval, Natal, você precisa estar lá no mesmo horário. Por exemplo, 8 horas da manhã. Todos os dias você está lá medindo, né? Chovendo ou não, tem que estar lá, fazendo as leituras. Aí, se você já vai ter que estar lá para medir as leituras do tanque classe A, você já mede as leituras do evaporímetro, né? Já está lá, né? Já está lá perto, você já vai ler com a régua ou com o parafuso micrométrico o tanque classe A e ler também a oscilação do nível da água dentro do evaporímetro de Piché. Tudo bem até aqui, gente? Bom, suponho que sim, né? Então tá aqui, ó. Olha só como que fica lá, ó. Aqui, o abrigo meteorológico é aquela casinha que eu mostrei para vocês, ó. Ela tem essas persianas aqui, ou venezianas, eu confundo as duas. Não sei se é persiana, acho que é persiana. Persiana é na horizontal, veneziana é na vertical, não é isso? Uma coisa assim. Então ele tem essas réguas aqui, nesses furos, né? Essa passagem aqui, ó, e aí o evaporímetro fica dentro do abrigo meteorológico, aqui pendurado por um gancho aqui, fica lá dentro, né?
É claro que você não vai deixar essa água, né? Se der tempo, é claro, né? Não pode deixar essa água ficar com alga, né? Sujo. Não pode deixar, não. Tem que manter limpo o equipamento, né? Então você tem que limpar sempre, manter a água limpa dentro do evaporímetro para evitar algum erro de leitura, alguma subestimativa ou superestimativa de leitura. Olha lá, o evaporímetro de Piché é pouco confiável, então foi o que eu disse. Você só vai usar se não tiver outra opção, né? Se você não tem outra opção, use evaporímetro. Só em último caso, tá? Em último caso mesmo, não tem, use evaporímetro de Piché. Aqui ele fala sobre lagos, né, evaporação em lagos reservatórios. Olha só como curiosidade, gente, eu falei que o tanque classe A é usado para medir a evaporação. Então, eu vou ter um exemplo aqui, ó. A represa de Sobradinho, né, que ela é no Nordeste, acho que é a maior represa do mundo, né? É o Lago de Sobradinho, né? A represa artificial aí, né? Então, eles têm mais ou menos aí, ó, uma evaporação em torno de 200 metros cúbicos por segundo. Olha só o volume de água. 200 metros cúbicos vai dar 200 mil litros. 200 mil litros de água por segundo são perdidos para a atmosfera. 200 mil litros de água por segundo. 200 mil litros por segundo. Né? Depois vocês calculam por dia. Multiplica por 86.400, vocês vão descobrir quantos metros cúbicos que é perdido por dia por evaporação, né? Então, a evaporação, você precisa medir, você precisa ter esse valor. É importante para você isso aí. A evaporação também, ó, é uma estimativa, né? Por balanço, você pode fazer uma estimativa por balanço hídrico, né? Eu não gosto muito desse processo do balanço hídrico. Eu não sou muito fã do balanço hídrico, não. Nós só citamos o balanço hídrico atrás, lá, depois nós vamos falar com falar dele um pouco mais profundamente, mas por enquanto não. Eu quero me ater agora ao tanque classe A. Olha lá, ó, estimativa por tanque classe A. Então, esse tanque classe A, ele é muito útil para a gente, né? Para poder estimar. Na verdade, ele vai medir, né? Muito mais do que estimar, ele vai medir a evaporação. Ele vai medir. E eu posso ter medições locais, né? Você pode ter, por exemplo, um posto meteorológico dentro de uma fazenda, né? E gerar dados para aquela área ali, né? Você vai ter dados muito mais precisos, né? Seja para você fazer manejo de irrigação, seja para outras informações hidrológicas mesmo, né? Mesmo que não seja para irrigação, que seja para outras coisas, não tem problema. Você vai gerar esses dados aí. Bom, estimativa da evapotranspiração. Então, para eu estimar a evapotranspiração, espero que tenha ficado claro para vocês a importância de estimar a evapotranspiração, a importância de se saber a evapotranspiração. Eu acho que ficou claro para vocês o porquê disso, né? Por que é importante. Se não ficou, é hora de perguntar aí, se alguém está com dúvida ainda. O porquê da importância de estimar a evapotranspiração. Por que eu preciso saber o valor da evapotranspiração? Numérico, valor numérico, né? Eu preciso. Então, eu tenho duas situações. Eu posso ter medição de evapotranspiração e cálculo, tá? Ou seja, eu posso ter a determinação da evapotranspiração e a estimativa, né? Eles usam, às vezes, esses dois termos de uma forma separada, né? Ele fala o seguinte, que você pode medir a evapotranspiração ou estimar. Usam as duas palavras com significados diferentes. O que ele quer dizer com isso? Que a estimativa
A medição é quando você efetivamente mede o que foi perdido por evaporação, ou por transpiração, ou por evapotranspiração. A mesma coisa, né? Mesma coisa, sim, o procedimento. O conceito é diferente. Então, se eu meço, por exemplo, quanto que foi que perdeu o tanque classe A, eu estou ali com a régua ou com o parafuso micrométrico descobrindo quanto que foi perdido de água, eu estou medindo a evapotranspiração. Estou medindo. Agora, se eu uso uma equação, se eu uso uma equação, eu estou estimando a evapotranspiração. No caso do método do tanque classe A, eu faço as duas coisas. Eu vou medir a evaporação, depois nós vamos ver com cálculo aqui, daqui a pouquinho com cálculo. No método do tanque classe A, então, eu vou medir a evaporação e vou estimar a evapotranspiração. Eu faço as duas coisas. Eu meço a evaporação, e vou estimar a evapotranspiração. Meço e estimo. Tá? O cálculo, eu tenho as equações. Tem as equações empíricas, várias que existem aí, né? Tem equação para todos os gostos, né? Tem umas mais simples, umas mais cabulosas, né? Umas mais complicadas de se utilizar. Por que complicadas? Porque elas utilizam muitos parâmetros meteorológicos, né? Você precisa de muitas variáveis meteorológicas para você conseguir calcular a evapotranspiração. Então fica difícil, né? Nós vamos mostrar mais à frente aí um exemplo delas. Então, cálculo, eu uso as equações. Bom, medição de evapotranspiração. Note que eu falei do tanque classe A, parece que ele passou, que o assunto acabou, mas eu vou voltar nele. Medição de evapotranspiração, tá? Aqui é uma medição, efetivamente, né? É uma medição da evapotranspiração. Existe uma estrutura chamada lisímetro. Existe uma estrutura chamada lisímetro, né? Esse lisímetro, o lisímetro, ele é uma estrutura que você vai ter... Espera aí, gente. Bom, não vou poder atender, infelizmente. Bom, o lisímetro é uma estrutura que você tem o seguinte... ele vai te dar, né, a medição da evapotranspiração. Eu posso ter o lisímetro de peso, né, o lisímetro que vai usar diferença de peso para poder calcular a evapotranspiração. Pode ter o lisímetro que mede chuva, né, ele vai medir a quantidade de água que foi precipitada dentro desse lisímetro. Eu posso ter uma coleta de água percolada, ou seja, água que foi infiltrada no solo. A água que foi escoada também eu posso ter um método dessa forma. E tem que ser uma superfície homogênea. Vamos ver aqui o que vem a ser esse lisímetro. Vou ver se ele tem aqui um desenho, né? Bom, primeiro ele fala o seguinte, ó. Medições de evapotranspiração. Medições. Medidas diretas. Lisímetro, depósito enterrado aberto na parte superior, contendo o terreno que se quer estudar. O solo recebe a precipitação e é drenado, né? Na verdade, teria que ser e é drenada, né? É drenada, né? A água é drenada para o fundo do aparelho, onde a água é coletada e medida. Aí eu vou ter o seguinte, a evapotranspiração vai ser a precipitação menos a drenagem menos a variação de armazenamento. Medidas de unidade do solo. Medir sucessivamente a umidade e estabelecer por diferença o valor da evapotranspiração. A diferença de armazenamento sobre tempo é igual a evapotranspiração mais o percolado. Não vamos preocupar com isso por enquanto, não. Vamos ver aqui o lisímetro, o que vem a ser. Ó, o lisímetro está aí, ó, né? Eu tenho aqui uma estrutura, né? Isso aqui, gente,
é um cilindro, né? É um cilindro que foi cravado dentro do solo, aí eu voltei com a terra para dentro do cilindro e aí gramei. Aqui já está mostrando ele prontinho, já feito, né? Teria que mostrar, escavando o solo, tira esse solo, separa o solo da superfície, do meio e de baixo em locais diferentes, coloca esse cilindro dentro do buraco que você fez, volta com o solo para o lugar devido, tampa e grama. Coloca uma grama lá em cima, né? E aí está pronto o lisinho. Bom, olha só, o lisinho pode ser também, ó, individual. Ó. Ele é um lisímetro, nele, olha o cilindro aqui, ó. Eu tenho um cilindro, né? Eu tenho um cilindro e aqui dentro eu tenho um pé de laranja aqui dentro, né? E aí eu vou ter como saber quanto que foi que vai, quanto que vai evaporar aqui, né? Eu tenho uma caixinha aqui embaixo que vai drenar o excesso de água que cair aqui dentro, essa água vai ser drenada, eu sei quanto que eu apliquei, sei quanto que drenou, aí eu vou saber a diferença da evapotranspiração, né? Se eu sei quanto que choveu e quanto que drenou, eu sei quanto que ficou, quanto que evapotranspirou, né? Desprezando o armazenamento do solo, evidentemente. Bom, aqui tem um outro lisímetro, né? Mostrando que ele pode ser também retangular, né? Ele pode ser retangular. E aqui já vem, né, os métodos de cálculo, né? Os cálculos. Cálculo usando equações, né? Cálculo usando equações, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, equações, né? Equações que vão me dar o valor da evapotranspiração, tá? Então, tem a equação de Thorne-Waite, Blaney-Criddle, tem a equação do padrão da FAO, né? Que é do Penman-Monteith, né? Que é a equação mais usada no mundo, né? Então, eu tenho essas equações aí que podem ser utilizadas, né? Para calcular a evapotranspiração potencial. Então, fica a critério de cada um, né? Qual equação que vai ser utilizada, qual equação que eu vou usar. Tá certo? Então, a gente tem o seguinte, né? Que a equação que eu vou usar depende de quais os parâmetros que eu tenho, né, disponíveis, né? Quais os parâmetros que eu tenho disponíveis? Quais os parâmetros que eu tenho disponíveis, né? Eu vou ter disponível o quê? O que vai estar disponível para mim para poder utilizar? Se eu não tiver determinado parâmetro meteorológico, não adianta tentar usar, né? Não adianta tentar usar porque não tem como calcular. Então, nós não vamos nos ater muito a equações, não. Eu vou mostrar para vocês algumas, mas aqui o foco principal nosso é o classe A, que é o mais usado, principalmente no caso de vocês da área da agronomia, né? Vocês, com certeza, quem for trabalhar em alguma fazenda, alguma coisa assim, com manejo de irrigação, com irrigação de áreas aí de cultivo, né? Com culturas lá, etc. Tal, vocês vão usar o tanque classe A, né? Equações é difícil você ter alguém que faz o manejo através de equação, é muito difícil. As equações são mais usadas na área experimental, né? Na área acadêmica, né? Nas escolas, nas universidades, que utilizam mais as equações. Aí vem, ó, vários tipos de equações. Ó, cada um desses aí é uma equação. Jensen-Hayes, Turk, Grace, Stephen Stewart e McKinsey. Tem outros também, ó. Blaney-Morin, Amon, Hargreaves e Papadakis. Né? Tem outras. Penman, Christiansen, Van Bavel e Penman-Monteith. Penman-Monteith é a mais usada no mundo, inclusive é aquela que a FAO recomenda, né? A FAO, que é a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas,
recomenda a equação de Pema-Monteith. Vamos ver aqui se ele mostra a equação de Pema-Monteith aqui. Equação de Pema. Ó, a equação de Pema, que é a equação original, depois ela foi modificada por Monteith, aí virou equação de Pema-Monteith. Ela combina poder evaporante do ar, temperatura, umidade, velocidade do vento, poder evaporante da radiação. Olha só que bonitinha a equação. Ela envolve esse monte de parâmetros aí, ó. Você tem que ter um monte de informações, né, meteorológicas para poder calcular a evaporação e a transpiração. Evapotranspiração, tá? Então fica difícil, né, no dia a dia você ter essas informações. Difícil. E a equação de Pema-Monteith? É essa aqui, ó. Ela é um pouco diferente da equação de Pema. Olha lá. Um pouquinho diferente, pouca coisa, né? Então, é isso aí, ó. A equação de Pema-Monteith é a mais usada no mundo, né? Quem usa a equação para estimar a evapotranspiração, a maioria das pessoas usam essa equação aí. E aqui, ó, embaixo, vem falando o que é cada um desses parâmetros aí, ó. Ó, tá lá, ó. O E é a taxa de evaporação da água em metros por segundo, né? O lambda é calor latente de vaporização. O delta é taxa de variação da pressão de saturação de vapor. E aí vai, né? Você precisa ter também massa específica, não sei se você tem, né? Mas você precisa ter pressão de saturação de vapor, pressão do vapor, constante psicométrica, resistência superficial da vegetação. Então, tem várias informações que você precisa ter e que no dia a dia fica muito difícil de um produtor rural, por exemplo, né? Ou um conjunto de produtores rurais, dependendo do porte deles, de ter essas informações disponíveis. É difícil. É muito difícil você ter todas essas informações aí. Tá? O balanço hídrico, né? É uma outra situação, mas aí o que eu vou fazer? Eu não vou falar do balanço hídrico, né, nem da equação do balanço hídrico, que eu vou deixar para depois. Eu vou falar do tanque glaciar, né? Vamos lá no tanque glaciar. Vamos fazer, então, um exemplo aqui com o tanque glaciar. Deixa eu sair daqui e vir aqui no Word, né? Deixa eu ver se o Word vai abrir aqui. Vamos ver aqui no Word. Eu vou abrir aqui, na verdade. Deixa eu voltar aqui. Tá no Cadê o trem? Tá travando? Tá coisa estranha. Vou tentar abrir o Word aqui, ó. Nesse arquivo aqui. Não tá abrindo. Tá muito lentamente, mas tá abrindo, né? Vamos ver aqui. Vamos lá. Se por acaso, gente, a minha tela sumir alguma coisa aí, eu estiver falando e vocês não estiverem vendo, vocês me falem, né, rapidamente para poder eu corrigir aqui, tá?
Pode acontecer e não está aparecendo para vocês aí. Bom, ele abriu um monte de arquivos ao mesmo tempo, né? Que beleza. Vamos ver aqui. Ele abriu 4 páginas do Word ao mesmo tempo. Acho que eu cliquei várias vezes, né? Deixa eu ver aqui. O que mais aqui? Fechar, fechar. Tô fechando aqui, né? Vai ficar um só. Fecha, fecha e fecha. Isso aqui é um quadro negro, né? Deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui. Aumentar o tamanho da letra, né? Vou colocar uma letra grande aqui. Eu acho que 26 tá bom. Tanque classe A. Então vamos lá. Qual é a metodologia? Como que eu uso, né? Como que eu faço para poder medir, para poder calcular, né? Calcular a evapotranspiração pelo tanque classe A. Eu vou usar a seguinte equaçãozinha. Evapotranspiração de referência, ela é igual a evaporação vezes o coeficiente do tanque. E a evapotranspiração da cultura é igual a evapotranspiração de referência vezes o coeficiente de cultivo, o coeficiente de cultura, tá? Então, no tanque classe A, eu vou usar essas duas formulazinhas aí, tá? Então, o que que acontece? Um exemplo. Vamos falar assim. Vamos supor o seguinte, que eu fui lá no posto meteorológico e medi lá com a régua ou com parafuso micrométrico quanto que evaporou de ontem para hoje. Então, de ontem para hoje, vamos supor que a evaporação, EV, foi de 6 milímetros. Tá? Eu medi lá, eu fui com a régua, medi, deu 6 milímetros, ou 0,6 centímetros, né? Um pouquinho mais que meio centímetro de evaporação do tanque. Isso aqui, o EV é evaporação, tá? Se vocês quiserem, se alguém estiver anotando aí alguma coisa, ou então vai assistir a aula depois, fica fácil de, né, anotar posteriormente. Então, a evaporação a evaporação foi 6 milímetros, um pouquinho, medido, ó, medido no tanque. Medido no tanque, tá? Aí, vamos dizer o seguinte, que a umidade relativa que eu obtive lá, foi uma umidade relativa de 50%. Como que eu meço a umidade relativa? Eu tenho que ter um conjunto psicométrico, né? Um termômetro de bulbo seco, de bulbo úmido, e aí, a partir de uma tabela eu acho a umidade relativa, né? Ou então um higrômetro, né? Um termohigrômetro, um higrômetro, que é um aparelhinho muito barato, que você também compra pela internet, muito fácil. Ele parece uma calculadora, petitinha assim, pequenininho. Ele é digital, muito simples de usar. Funciona com uma pilha, né? Essas pilhas alcalina, né? Dura muito tempo. Você compra isso aí, deixa dentro do abrigo meteorológico, no dia seguinte vai lá e anota o valor da umidade relativa. Aí você zera o aparelhinho, coloca dentro do abrigo meteorológico, no dia seguinte você volta lá e faz de novo a leitura. Vai fazendo assim, né? Então, por isso que eu obtive a umidade relativa 50%. Agora, a velocidade do vento. Velocidade do vento. Eu tenho que ter um anemômetro, né? Um aparelhinho que vai, aquelas conchinhas, como eu sempre para vocês, elas vão ficar girando, né? E vão registrar a velocidade do vento. Vamos supor que a velocidade do vento seja de... Deixa eu ver aqui na minha folha qual que é a unidade que ele está dando, né? Que ele está dando aqui a velocidade do vento, para poder eu não ter que transformar, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Aqui está dando em quilômetro por dia. Tá. Então,
Vamos supor que a velocidade do vento foi de 200 quilômetros por dia. 200 quilômetros por dia. Tá? Então, essa foi a velocidade do vento. O raio gramado, o que é o raio gramado, né? O R. O raio gramado é quanto que eu tenho de grama em volta do tanque. Eu esqueci de falar para vocês. Normalmente, a gente usa o tanque gramado. Em volta do tanque, depois que eu fiz o tanque direitinho, ou antes, né? Eu tenho que gramar. Eu tenho que gramar essa área para reduzir o efeito oásis, né? O efeito oásis, esse efeito oásis, ele aumenta a evaporação muito e você vai obter valores superestimados, valores acima do real, né? Então você tem que ter uma área gramada, né? Você faz uma plantio de grama, né? Pode ser essa grama batatais, que a gente encontra normalmente aqui no Brasil, fácil, fácil. Você faz plantio dessa grama batatais e mantém essa grama sempre aparada, né? Bem baixinha. E aí você tem lá, vamos dizer, em volta do tanque, 10 metros de raio gramado. 10 metros. Tá? Então, o raio gramado, 10 metros. Bom, aí eu estou de posse desses dados, o que eu faço? Eu venho aqui e vou calcular agora, né? Agora fica fácil calcular. Ó, nós temos aqui, vou colocar de azul esses 3 dados aqui. Com azul mais claro, mais coisa. Bom, tá bom assim, né? Então, vamos agora, com muita atenção, entrar na tabela. Presta atenção agora, gente. Vamos lá. Atenção para a tabela. Todo mundo aí. Pessoal que está tomando um café aí, comendo pão de queijo, vamos prestar atenção aqui agora. Ó, atenção. Eu vou entrar com os seguintes dados. Umidade relativa 50, velocidade do vento 200 km por dia e raio gramado 10. Então, 10 metros é o raio gramado em volta do tanque, né? Então, vamos lá. Umidade relativa 50%. Eu venho aqui, ó. Na tabela, tá pequenininho aqui, mas vamos ver se dá para... Vou aumentar aqui, né? Umidade relativa 50%. Então, eu vou... Olha aqui, ó. Tanque circundado por grama, umidade relativa média de 40% a 70%. Tá? Então, 40% a 70%. 50% está exatamente aqui, né? Ó. O 50% encaixa nessa coluna média aqui, ó. Unidade relativa média. 40 a 70, o 50 está aqui dentro. Então, eu vou entrar nessa coluna do 40 a 70. Aí eu venho aqui e olho. Velocidade do vento, 200 km por dia. Então, está aqui 200 km por dia, está aqui, ó, entre 175 e 425. Está aqui, ó, 200 km por dia entra aqui. Entre 175 e 425. E aí vem o raio gramado 10 metros. Raio gramado 10 metros vai estar aqui, ó. Olha o 10 aqui, né? O 10 está aqui. Então, 200 km por dia, 10 metros, 50% de umidade relativa. Aí eu vou encontrar o 0,70. Está aqui, ó. 0,70. Tá? 0,70. Bom, gente, eu vou dar 5 minutinhos de pausa aqui, porque eu preciso, né, ir ali. 5 minutinhos de pausa e a gente... 5 minutinhos? Não, uns 3 minutinhos, de 3 a 5 minutinhos de pausa. Eu nem vou parar a gravação da aula, não, vou deixar assim, eu preciso ir ali, e aí a gente volta, tá certo? Aguarde um minutinho aí que a gente volta. Vai olhando a tabela aí e vendo lá, o 200, umidade relativa 50, velocidade do vento 200 km por dia e raio gramado 10. Como que eu achei o 0,70? Vai olhando aí que eu já volto.
Pessoal, vamos voltando então, né? Vamos voltando. Retornando aí o nosso exercício, né? Vamos retornando aí. Vamos lá, né? Bom, então voltando aqui, gente. Deixa eu ver se o pessoal ainda está online aqui, né? Deixa eu ver aqui. Cadê o pessoal? Como que eu olho aqui? Deixa eu ver. Vídeo aula. Cadê? Beleza, tá todo mundo aí, né? Todo mundo, estamos aí, beleza. Ok, vamos continuar então o exercício? Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Então, no nosso caso, né? Eu não sei se está muito pequeno essa tabela aí, esse quadro, melhor dizendo. Não sei se está muito pequeno, mas vamos... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Tem aí, ó. A umidade relativa que foi dada, né? Que foi, na verdade, foi medida no nosso exemplo, 50%. Então, a média está aqui, ó. A média não. O valor foi médio, né? Ele deu entre 40 e 70, 50%. Está aqui. Eu vou entrar nessa coluna aqui, ó, que o mouse está mostrando. Eu vou entrar nessa coluna. A velocidade do vento foi 200 km por dia. Não é por hora, não, tá? 200 km por dia. Então, tá aqui, ó. 175 a 425, o 200 está aqui dentro. E o raio gramado, ou seja, quanto tem de raio gramado em volta do tanque? 10 metros. Então, tá aqui o 10. Ó. Aí eu venho para cá, vem aqui o 10 metros, o 200, o 10 metros, 50%, deu 0,70. 0,70 é o KT, coeficiente do tanque. Então, o coeficiente do tanque, então KT é igual a 0,70. Não tem unidade, não. É adimensional, né? 0,70. Aí, eu vou calcular o ET0 agora. ET0, ou ETO, como queiram, é igual. ETO é igual a EV vezes o KT. Então, ET0 vai ser igual a EV. A evaporação foi 6 milímetros aqui, ó. Foi dado aqui em cima, 6 milímetros. Então, 6 milímetros vezes o 0,70 que eu achei na tabela. 6 milímetros vezes 0,70. Então, isso aqui vai dar um valor de 4,20 milímetros por dia, né? Por que é por dia? Porque eu fui lá, né? Ontem eu medi 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Hoje eu voltei lá e medi, então eu estou lendo todos os dias, de 24 a 24 horas. Então é milímetro por dia. Milímetro por dia. E aí... Né? Deixa eu arrumar isso aqui. Milímetro por dia. Tá? Esse aqui é o valor, né? Da evaporação. Esse é o valor da evaporação, hein? Não é da evapotranspiração, não. O valor da... Aliás, desculpa, é o valor da evapotranspiração, tá? Eu tenho o valor da evaporação, que foi... evaporou 6 milímetros, e agora evapotranspirou 4,20. 4,20 milímetros por dia. É evapotranspiração de referência, né? Evapotranspiração potencial de referência. 4,20. Só que não é esse valor que eu quero, né? Bom, dependendo das circunstâncias, pode até ser, né? Pode até ser esse valor. Se eu estiver calculando aí só evapotranspiração, beleza. Pode ser esse valor aí. Evapotranspiração de referência foi 4,20. Só que se for para irrigação, esse valor não serve esse valor para irrigação.
o que vai me servir é a evapotranspiração da cultura, Então, vamos supor, eu vou entrar nesse detalhe depois com vocês, eu tenho uma apresentação que eu tenho que localizar aqui, que ele mostra exatamente, deixa eu ver se está aqui na minha área de trabalho, se tiver, bem, se não tiver, eu deixo para depois, né? Vamos ver aqui, evapotranspiração, vamos ver se é esse aqui. Tá aqui, tal. É esse aqui. Eu vou mostrar numa próxima aula exatamente essa apresentação aqui, que eu vou pôr na página da disciplina, e aí vocês vão poder entender um pouco melhor essa questão aí. Mas, por enquanto, vamos lá. Nós estamos com esse cálculo, né? Evapotranspiração potencial de referência, deu 4,20. Então, vamos supor, né, que o coeficiente da cultura, eu vou mostrar na apresentação depois, o coeficiente de cultura seja 1,20. 1,20. O que acontece, gente? O coeficiente de cultura, ele é um valor adimensional, não tem unidade, que ele é usado para você poder calcular, ou estimar, melhor dizendo, para você estimar a evapotranspiração da cultura pelo método do tanque glaciar. E são valores tabelados, tá? Esses valores são tabelados. Então, você encontra na literatura aí esses valores. Esses valores você encontra na literatura. Eu digo o seguinte, que nós dividimos, né, o ciclo da cultura, nós dividimos em 4 estágios fenológicos. Estágios ou estádios. Pode ser também estágios ou estádios. Tá certo, qualquer um dos dois termos. Então, vamos dizer, são 4 estágios fenológicos. 4 estágios fenológicos. O primeiro estágio, segundo, terceiro e quarto. O primeiro estágio é da germinação até 10% do crescimento vegetativo. A planta ainda está pequena. Então, o KC, o coeficiente de cultivo ou de cultura dessa espécie, está pequenininho ainda. Está pouco. Porque eu tenho pouca massa verde. A evapotranspiração, né, é pouca. Já pulando para o terceiro estágio fenológico, o terceiro estágio fenológico é o estágio fenológico que a planta mais necessita de água. É onde não pode faltar água de jeito nenhum. Normalmente coincide, né, nas culturas anuais aí, com o período de florescimento e frutificação, né? Culturas perenes também, né? Quando a cultura está começando a soltar flor e vai começar a frutificar, né, florescer e frutificar, exatamente nesse período não pode faltar água de jeito nenhum. É a fase mais crítica. E é a fase que a planta mais demanda água, tá? Então, nessa fase, os valores de KC, eles são maiores do que 1. De 1 para cima, né? 1,10, 1,20, 1,25, por aí, né? E quando eles estão nos outros estágios fenológicos, é 0, alguma coisa. 0,30, 0,40, 0,80, 0,70, tá? Então, no KC, no terceiro estágio fenológico, ele é maior que 1. Exatamente no período, na fase, né, em que a cultura demanda mais água. É a fase mais crítica. Então, por exemplo, o milho. Qual que é o KC, qual que é o terceiro estágio fenológico do milho? É quando ele está soltando o pendão e a boneca, né? Naquela fase ali, faltou água, sua cultura vai ficar muito prejudicada na produção, na produtividade e, consequentemente, na produção, né? Então, o KC é um valor tabelado. Tem lá para diferentes culturas, você tem os valores de KC. Para as diferentes culturas, você tem os diferentes valores de KC. Então, como que a gente calcula agora? O ETC, que é o que me interessa, evapotranspiração da cultura, porque eu quero saber o que a cultura evapotranspirou, né? Isso que me interessa para calcular lá na irrigação. Eu preciso saber quanto que evapotranspirou. Evapotranspiração da cultura. Evapotranspiração da cultura vai ser a evapotranspiração potencial, referência, vezes o KC. KC. Tá? Aí eu vou ter o ETC vai ser igual. O ET0 deu 4,20 milímetro por dia,
vezes o KC, que é 1,20. Né? Então, isso aí vai dar, vamos calcular aqui, ó. Calculadora, cadê? Calculadora. 4,20 vezes 1,20. 5,04. 5,04 milímetros por dia. Então, está aqui, né, o valor da evapotranspiração, né, da cultura naquele dia. Então, a cultura evapotranspirou 5,04 milímetros naquele dia. Alguém não entendeu? Ou está tudo ok por enquanto? Eu acho que o pessoal foi embora. Deixa eu ver aqui. Tô aqui, Claudiano. Aí, não vai embora não, gente. Tô te ouvindo. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo, hein? Tô aqui na aula. Isso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tá no finalzinho já, gente. É o seguinte. Então, o que acontece? Nós temos uma evapotranspiração da cultura de 5,04 milímetros por dia. Vamos dizer que foi milho, né? Então, a evapotranspiração do milho foi de 5,04 milímetros por dia. Né? Agora, eu quero saber quanto que foi por hectare que a cultura perdeu de água. Ou seja, quanto que ela evapotranspirou por hectare. Qual foi a evapotranspiração por hectare da cultura, né? Porque se eu tenho 100 hectares cultivados de milho, e eu calculo quanto que perdeu por hectare, eu vou saber quanto que tem em 100 hectares, né? Então, vamos lá. Então, vamos dizer que a minha área de cultivo, vamos pôr aqui, área, faltou o acento aqui, né? Área de cultivo, 100 hectares. 100 hectares de milho. Né? 100 hectares de milho. Então, 100 hectares de milho foi a área cultivada. Então, eu quero saber qual vai ser a evapotranspiração do milho nesses 100 hectares. Aí eu sei o seguinte, ó. 1 milímetro é igual a 1 litro por metro quadrado. Por metro quadrado. Aqui vocês devem saber, tá bom? Isso aí não é dado, vocês têm que saber isso. 10 metros cúbicos por hectare. Então, 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado, que é igual a 10 metros cúbicos por hectare. Então, eu sei, né? Se eu tenho 5,04 milímetros, veja bem o raciocínio agora, hein? O pulo do gato agora aqui, ó. Se eu tenho 5,04 milímetros por dia, 5,04 milímetros por dia, eu vou ter o quê? 50,4 metros cúbicos por hectare. 50,04, que eu multipliquei por 10, né? Multipliquei por 10. Certo? Então, 50 metros cúbicos por hectare que eu vou ter. 50,4 metros cúbicos por hectare, que é o 5,04 vezes 10. Aqui, ó, para poder passar para metro cúbico por hectare. 5,04 vezes 10 dá 50,4 metros cúbicos por hectare.
Como eu tenho 100 hectares, vezes 100, né? Vezes 100 hectares, eu vou ter 50, 40, né? 50, 40 metros cúbicos de água. Multiplico por 100, né? Então, eu vou ter 50, 40, 5.040, né? 5.040 metros cúbicos de água. Essa foi a evapotranspiração da cultura do milho naqueles 100 hectares. 5.040 metros cúbicos, ou seja, 5.040.000 litros de água. Foi perdido por evapotranspiração em 24 horas. Tá certo? Então, tá aí o exemplo, né? Tá aí o exemplo. Eu não vou salvar porque vai ficar gravado na aula do YouTube. Vocês vão poder acessar a aula do YouTube lá e rever esses cálculos aí, ó. Tá certo? Ó? Rever os cálculos, né? Ver a tabela. Depois nós vamos fazer mais exercícios. Eu vou dar uma lista de exercícios para vocês fazerem, tá? Então fica aí. Por enquanto, paramos por aqui hoje, né? Preciso parar 5 minutos agora, 9h25. Fica aí esse resultado para a gente refletir em cima dele. Tá bom? Deixa eu fechar aqui, então, o arquivo, né, que eu não vou salvar. E aí, eu vou, né, parando por aqui, né, desejando a vocês uma excelente manhã, o resto de manhã, um bom dia aí, bons estudos, né, e a gente retorna na próxima aula. Eu deixo para vocês já disponível, né, o link da aula rapidamente para vocês poderem acompanhar novamente. Tá bom? Ok, Claudiano. Ok? Ok. Então tá bom, gente. Com Deus. Falou, Bom Claudio, dia. tudo Com bem. Deus, gente. Tudo de bom para vocês aí. Bom Falou. estudo aí e até mais. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau. Até mais. Até logo.